Feira vai ser um culto diferenciado. Eu coloquei a mensagem, a última coloquei para hoje. Fiéis a um viver no poder do Espírito Santo. Quando Paulo ele escreve aqui no capítulo, todo o livro de Efésios, Filemão, Efésios, ele, na verdade, todos acham que Paulo estava preso em Roma. Ele, quando escreveu Filemão, Colossenses e Efésios, ele estava preso em Roma. E Tiquito, ou Tiquico, como é que é o nome do camarada? Isso, que levou as cartas para as cidades, não é? Ele estava lá, mais preocupado com a igreja. E é interessante que no capítulo 5, ele vai dar uma série de instruções para a igreja. Mas uma coisa que chama de bate-pronto assim, a atenção da gente é quando ele fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O imitadores de Deus aqui, ele está falando do próprio Jesus, não é? Para a gente ser imitadores de Cristo. Depois, lá no versículo 8, ele fala uma coisa que nós temos que estar sempre pensando sobre esse versículo 8. Outrora, pois outrora, éreis ou era treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ou seja, Paulo está afirmando aquilo que eu sei que você sabe. Nós, antes de conhecermos ao Senhor, nós éramos completamente trevas. Alguém pode dizer assim: não, mas eu sou gente boa. Olha, eu, independente de ser crente, eu nasci numa família assim, nasci numa família assado, eu nunca fiz mal para ninguém, nunca roubei, nunca matei, eu sempre desejei o bem do próximo. Então, esse versículo aqui, não sei não. Irmão, quando fala que nós éramos trevas, porque nós nascemos com a semente do pecado. O grande culpado disso é Adão, né? Vamos colocar a culpa em Adão. O homem pecou e todos que nasceram depois de Adão, nasceram necessitando do sangue de Jesus para deixar de ser treva e ser luz. Como ele próprio fala aqui: andai como filho da luz, porque agora somos luz, não é mesmo? Depois, lá no versículo 14, Paulo dá um alerta: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará ou te esclarecerá. Ele dá um chacoalhão na gente, pedindo para que a gente não vive dormindo. E o dormir aqui não é que você está na sua cama lá gostosa, travesseirão gostoso, não. O dormir aqui é você estar nessa vida, você vivendo aqui e está, sabe, despreocupado com a volta de Jesus, não está preocupado com as coisas de Deus. Isto é o que Paulo está falando aqui. Depois ele fala também, remindo o tempo, porque os dias são maus. Alguém tem dúvida sobre isso? Que os dias são maus? Não, né? Nunca, em toda a minha vida, eu vi dias tão difíceis como os dias de hoje. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Hoje, por exemplo, quem viu a internet viu que o senhor Putin disse que não é para brincar com ele não, que ele vai jogar bomba atômica mesmo. Não foi isso que ele falou? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A bomba atômica que foi jogada em Nagasaki e Hiroshima, aquela bomba atômica, hoje, perto do que tem os arsenais atômicos, é um morteirinho. Você lembra aqueles morteirinhos que a gente podia, antigamente podia, né, comprar e tinha a bombinha? Quem lembra disso? Será que só eu? Tinha a bombinha e tinha um morteiro. A bombinha era pequenininha, mas tinha um morteirinho que era mais forte. Então, a bomba atômica que foi jogada no Japão, hoje é aquele morteirinho. Porque hoje, as grandes potências, elas têm arma que, se jogar no Brasil, o Brasil some. Não é, se brincar, o continente inteiro sul-americano. Para vocês terem uma base do que é bomba atômica. E o cara falou hoje que não é para brincar com ele. Que ele não está blefando, não. Não foi isso que ele falou? Não estou blefando, não. E ele está assim, com o PIN lá. Quem é PIN, né? O chinês. Tá, os dois estão assim, ó. Então, pastor, e daí? E daí que vai se cumprir 24 de Mateus. Tem que se cumprir. Nós estamos nos últimos dias. É por isso que Paulo fala aqui, para a gente não dormir, irmão. Jesus está voltando mesmo. Hoje eu vi uma cena tão bonita. Eu fui almoçar, fiquei praticamente o dia todo na igreja, a manhã toda e parte da tarde. E aí eu fui almoçar com a pastora
ela estava atendendo aqui, e uma moça veio e me deu um papelzinho de um candidato, né? Eu peguei, mas automaticamente ela atrás já me deu um folhetim da palavra de Deus. Já evangelizou também. Deu do candidato e deu, sabe? Eu falei, que coisa bonita. Falei, minha mulher, olha só que coisa interessante, né? Ela deu do candidato, mas também deu um folhetim lá da palavra de Deus. Entendeu? Então, por quê? Porque tem gente que não está dormindo, mas a maioria está dormindo. Ok, depois, ele bate numa ordem dada por Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E Paulo, usando aqui, né? O meu cabeleireiro ali falou uma coisa muito séria e muito interessante. Paulo não viu Jesus. Quando digo assim, não andou com Jesus, né? Não andou com Jesus. Mas foi o homem que Deus escolheu para poder falar tudo que nós sabemos praticamente do Novo Testamento, com exceção dos evangelhos, não é mesmo? Até Apocalipse não foi ele, João não foi ele, mas a maioria foi ele, Deus o usou. Ele foi levantado para ser o apóstolo dos gentios. Aí, no versículo 18, ele vai falar algo que eu quero hoje tomar esse texto, usando naturalmente os demais textos, para a gente poder falar sobre o tema desta noite, fiéis a viver no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque no versículo 18 é uma ordem. Não é aquela coisa, se você quiser, não tem esse papo de você quiser. Aqui tem uma ordem de Deus usando Paulo para falar à igreja. Então ele fala assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução, mas... Tem uma vírgula depois da dissolução, né? Mas enchei-vos do Espírito. Está vendo lá? Ó? Depois de dissolução. Dissolução, entenda como contenda, tá? Mas enchei-vos. Tem a vírgula e fala, esse mais aí, irmão, esse mais, para quem conhece bem português, vai entender que esse mais fala tudo. Não é para isso, mas é para isto. Então há uma ordem de Deus, pela vida de Paulo, para que nós não nos embriaguemos com vinho, em que há contenda, mas que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus. E eu vou te falar uma coisa ali, quando você vê embriaguez com vinho, não pense que é só vinho não. Então deve ser caninha. Não. Não é só caninha, não é só vinho, não é só bebida alcoólica, não. A gente está se embriagando com muitas outras coisas, independente do vinho. Com o quê, pastor? Hoje, irmão, que tem de gente embriagada com internet, vocês não imaginam. Tem casamento acabando por conta de um celular. Tem casamento acabando porque o marido não sai da internet vendo pornografia. O pastor está exagerando? Eu estou exagerando, não é verdade isso? Hoje, tem um monte de gente se separando, porque o cara não aguenta mais a mulher, que ela só vive lá no WhatsApp. Ela só vive conversando com todo mundo, menos com ele, com o marido. Então está embriagado com as coisas deste mundo. Quando nós vemos ali embriagado com vinho, não é só vinho não. Tem muita gente embriagada com pornografia, tem muita gente embriagada com fofoca, tem muita gente embriagada com todas as coisas que não prestam, porque olha só, Paulo fala aqui no comecinho do versículo 3, mas a imundície de toda sorte de impureza, cobiça, ele começa a falar de um monte de coisa, que as pessoas hoje estão o quê? Embriagadas com isso. Mas ele fala, deixa disso, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quando você pega a palavra fiel no dicionário, você vai ver que dá provas de confiança, de lealdade, leal, que revela zelo e dedicação a alguém, dedicado a alguém quem? Ao Deus que você serve. Por quê? Você não entregou a tua vida para Jesus? Entreguei. Quem pertence à tua vida? Ao Senhor Jesus. Então, você tem que ser fiel a Ele, porque você entregou a tua vida a Ele. Eu não tenho que ser fiel à minha esposa, porque eu me casei, eu tenho uma aliança que diz que eu sou casado. Se eu sou casado com a minha esposa, tem que ser fiel a ela, tem que ser fiel a mim. E é o Deus que um dia
deu seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos seus pecados. Aquela cruz era sua, aquela cruz era minha. Aqueles bofetões, aqueles escravos eram nossos. Mas Jesus levou a cruz por você e por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim, por que eu tenho que ser fiel? Porque, irmão, nós estávamos condenados. Como o texto diz aqui, antes nós éramos trevas e agora somos luz. Ô irmão, isso aqui não é para qualquer um, não é só para os crentes. É só para aqueles que aceitaram Jesus. É só para aqueles que hoje confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Só para aqueles que têm certeza de salvação. Só para aqueles que oram e começam a ser renovados pelo Espírito Santo. Esses aí, pode falar. Muito bem. O texto, o versículo 18, ele apresenta dois imperativos. Dois, tá? Primeiro um negativo e um positivo. O negativo, que proíbe nós de nos embriagarmos, não é? Com vinho e com as coisas deste mundo. O positivo é nos ordenar ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Quando você está embriagado com alguma coisa dessa vida, do mundo, tá? Vai provocar com certeza o quê? Dissolução, briga, separação, coisas ruins. Então veja só, a embriaguez, ela de verdade, ela é algo terrível para as famílias e para a igreja do Senhor Jesus. Quando você se rende, não é, a esse tipo de embriaguez, você é dominado por ele. Vai falar para o camarada que está usando pedra para ele largar aquilo. Não, vou largar. Não larga nada, porque aquilo já está no cérebro. Vai falar para o irmãozinho que vive na pornografia pela madrugada, olhando no celular, porque agora não precisa nem ligar a televisão mais, você não precisa mais alugar filme. Eu sou do tempo que tinha que ir na locadora pedir filme. Era fita. Você ia lá e agora, imagina, agora eu estou ali no meu quarto, minha mulher está dormindo, roncando lá, eu estou aqui só olhando porcaria. Ué, tranquilo, ninguém está vendo? Ninguém está vendo. O pastor não está vendo, minha mulher não está vendo, meus filhos, eu estou aqui numa boa, só olhando aquelas porcariadas, né? Isso aqui é embriaguez terrível. Então, quando você entra nessa, você é dominado por esse poder, você perde o controle, você se entrega. Você se entrega, causando o quê? Vergonha. Causando o quê? Dissolução, separação. A destruição na família, ela é a coisa mais tremenda que existe. Não tem coisa pior do que um casal se separar, irmãos. Se o casal não tiver nada, se os dois não tiver nada, vai ficar sem mais nada. Mas se tiver alguma coisa, já vai começar a perder. Porque quando você separa, você tem uma casa que vale 100 mil reais. Mas aí tem que dar parte. Aí você vende por 80. Sabia que é assim? Não, tem que vender, eu vou vender. Mas vale 100, não vou vender por 80, porque tem que dar parte lá para a mulher, tem que dar parte para o marido. Não é assim? Já começa a perder. A desgraça começa aí. O que é isto? É o efeito. É o efeito. Tá? É a destruição da honra. É a promoção da pobreza, quem se embriaga com as coisas desta vida. É por isso que o texto é claro, não vos embriagueis. Não é para se embriagar, tá? Hoje, uma pesquisa feita não há muito tempo, mais de 50% dos acidentes de carro é pessoas mamadas, embriagadas. Sabia disso? Coisa terrível, né? Muitos casamentos, como eu falei, sendo destruídos. Muitas famílias sido arruinadas, porque o marido, a mulher, tem algum tipo de vício. Como eu disse, não é só bebida não, irmão. É outros tipos de vício. Tá? E existe hoje um tipo de casamento que está saindo aí, até no meio dos crentes já tem isso. Que é assim, sabe? Mulher, nós vamos casar? Vamos casar. Só que tem o seguinte, ó, eu quero continuar numa boa, tá? Eu vou sair com os meus amigos, eu vou fazer acontecer... E eu também, então tá bom, você sai lá ou sai com as minhas amigas aqui? Aí você fala assim, peraí. Ó, eu vou, sexta-feira agora eu vou para São Paulo, eu vou com o Enéas vai comigo, mas você não sabe a luta que está para mim ir com ele. Eu queria ir com a minha mulher. Falei, eu queria ir com você, falei, mas não pode. Mas eu gosto de andar com a minha mulher. Eu gosto de andar com a minha mulher.
Não que eu não gosto de andar com o Enéas, não, mas eu prefiro andar com a minha mulher. Mãe, entre Enéas e minha mulher, mas sou muito mais minha mulher. Está entendendo? Natural. Mas agora está essa brincadeira de, eu casei, estou casado, mas sabe que eu tenho os amigos que eu saí de sexta-feira, eu vou sair com eles. Irmão, pensa nisto. Isso está acontecendo hoje dentro das nossas igrejas. O cara está embriagado com o quê? Com os prazeres com os amigos. As mulheres estão embriagadas com os prazeres com as colegas. Agora pensa aqui. Não, então tá bom. Então vai sair eu, o Hélio, tá? Vai sair o pastor, o Zé. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos tudo comer um churrasquinho na casa do Dinda que ele faz. É uma coisa. É uma coisa. Eu tenho certeza que lá não vai sair coisa ruim. Mas hoje, não, é os barzinhos. Você está pensando que eu estou brincando? Só o sangue de Jesus para ter poder. Tá? Agora vamos lá. A embriaguez, em todos os sentidos, ela semeia o quê? Lágrima, dor e morte. É isto que as embriaguez do mundo hoje leva à sociedade. Aqueles que se entregam à embriaguez, elas perdem o quê? Seu nome, sua família e a sua alma. Sabia disso? Perde. Não tem nada mais vergonhoso do que isto. Não tem nada mais vergonhoso do que isso. Você perdeu o seu nome. Mas não é porque ele foi para o SPC. Não. SPC você dá um jeito, amanhã e paga. Mas quando você perde o seu nome diante da sua família, quando você perde o seu nome diante da sociedade, é quando você passa na rua e o cara fala, você vê aquele lá, ó, ele é adúltero. Ele largou a mulher dele para ficar com outra. Ó, tá vendo aquela mulher lá? Ele é uma safada. Que lá largou filho, marido para viver. Você está entendendo? Isso é terrível. Isso é terrível. E não adianta você falar igual aquela mulher que falou, pode falar mal de mim, minha máquina de me lavar que não pode quebrar. Não adianta. Não adianta, né? Não tem jeito de falar isso? Não, pode falar o que quiser de mim. Minha máquina de lavar não quebrando, está tudo bem. Lavar roupa, né? Então vamos lá. Então o ponto negativo é, não vos embriagueis com vinho. Este é o quê? É o ponto negativo deste versículo. Muito bem. Para sermos fiéis no poder do Espírito Santo, nós precisamos atentar para a ordem dada por Deus. A primeira ordem é não embriagueis. Segunda ordem, enchei-vos do Espírito. Depois de dar a ordem negativa, Paulo ele se preocupa em nos mostrar o imperativo positivo desse versículo. Muito bem, não basta, irmãos, deixar de fazer o que é errado. É preciso fazer o que é certo. Como é que é isso, pastor? Não basta você deixar, não é mesmo, a sua embriaguez. Não basta você simplesmente deixar de estar embriagado com alguma coisa. Você precisa, além de deixar, fazer o certo. O que é o certo? Enchei-vos do Espírito. Este é o certo, é você se encher do Espírito Santo de Deus, né? Não basta você deixar de ser dominado pelo vinho, pela embriaguez de algo que você vinha fazendo de errado. Não, é preciso o quê? Eu ser governado pelo Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo de Deus. Eu falei domingo aqui na ceia, que os discípulos de Jesus andaram com ele durante quase 3 anos, ou 3 anos, quem sabe um pouco mais, um pouco menos. Você não vai ver a expressão de Jesus, em momento algum com eles, falando, não, vocês têm que ser cheios do Espírito Santo. Jesus não falou isso para eles, durante esses 3 anos. Jesus só fala do Espírito Santo, ainda que uma vez chama eles e assoprou sobre eles o Espírito Santo, né? Mas assoprou, a Bíblia não diz que aconteceu nada. Recebeis o Espírito Santo. Tchum. Por quê? Presta atenção nisto. Preste atenção no que eu estou dizendo. Jesus chama os discípulos e fala assim, recebe o Espírito Santo, soprou sobre eles. É isso mesmo? Está assim, pastor Eli? Muito bem. E o que aconteceu? Aparentemente não aconteceu nada. Por quê? Quando você não conhece a Deus, quem te convenceu do pecado é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que te convenceu do pecado. Aí você, opa, estou convencido. E daí, normal, tranquilo. Não aconteceu nada. Lá depois da morte de Jesus, a sua ressurreição, Jesus vai falar para eles, ó, eu tenho que subir porque o Espírito Santo tem que vir. Mas dá uma ordem, vocês ficarem até que do alto o quê? Sejais
revestido. O revestimento veio depois, eles tinham já o Espírito Santo. E não é porque você tem o Espírito Santo que você não faz besteira. Pedro tinha e fez besteira. Está entendendo? Agora, quando você está revestido, a possibilidade de você fazer besteira, ela é mínima. Por quê? Quem te governa é o Espírito Santo de Deus. Está aí. Quem que me governa? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos governa, irmão, você olhou errado, o Espírito Santo fala assim, tira o olho daí, meu filho. Você botou, tira a mão daí, rapaz, está doido? Você pensou, o Espírito Santo fala, para de pensar isso. Ou não é assim? Se não for assim, você não é governado pelo Espírito Santo e você está ruim. Mas quando você é governado pelo Espírito Santo, você pensou errado, o Espírito Santo fala, mas você está doido? Você tem eu morando em você, não pode fazer isso. É assim que você é governado pelo Espírito Santo de Deus. Veja só, ser cheio do Espírito Santo, como eu disse, é um mandamento. Não é opção. Significa que um cristão sem a plenitude, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, de verdade, vai ser muito duro o que eu vou dizer agora. Você está pecando contra o próprio Deus. Por quê? O tema não é ser fiéis. Nós não temos que ser obedientes. Nós vamos fazer uma ceia aqui dia 1º, né? Aí você falou, mas por quê? Porque o bispo pediu. Quero que vocês façam todos os campos, eu vou fazer. Não deveria fazer, mas vou fazer. Não precisava fazer, mas eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu aprendi a obedecer. Eu aprendi a obedecer. Eu tenho um negócio comigo, irmão, que veio de cima para baixo, eu falo amém. Eu não discuto. Eu não posso discutir. Eu vou obedecer. Então, com Deus não é diferente. Por isso que no primeiro versículo, Paulo fala, sede, pois, imitadores de Deus. Aqui, na verdade, ele está falando de Jesus. Ser imitadores de Jesus. Jesus, ele discutiu com Deus. Quando Deus falou, meu filho, só tem um jeito para aquele povo lá. O que é? Você descer lá e morrer por eles. Você vê Jesus, falou assim, não vai dar. Então, né, eu estou aqui, eu sou seu filho. Depois que o senhor morrer aí, eu estou aí na parada, né? Igual o príncipe Charles, né? E depois que o senhor se for, eu sou o cara, o senhor vai me mandar eu para lá? Não. Ele fez isso? Não. Não. Muito pelo contrário. Já no final de vida ele faz um relatório para Deus, quando eu vim e fiz o que o senhor mandou fazer. Estou aqui. De boa. O senhor mandou fazer, eu fiz, só. Né? Lê lá capítulo 17 de João, que você vai ver ele falando com Deus sobre você, inclusive. Agora veja só. Não é simplesmente... Você fica, é um mandamento. Então, quando você não cumpre o mandamento, você peca. Tanto quanto um crente que vive embriagado com as coisas dessa vida. Então, é uma ordem de nós sermos cheios. Irmãos, Deus tem falado muito forte comigo sobre essas questões. Muito. Muito. Eu vou ter uma reunião depois com os dirigentes coisa rápida, mas um dos assuntos que eu vou tratar com os meus dirigentes vai ser sobre oração. É mesmo, pastor? Vou falar sobre oração. Mas eu tenho oração lá? Não. É algo que Deus colocou no meu coração e que eu vou partilhar com eles, porque eu quero fazer o que Deus colocou no meu coração, irmão. A igreja está precisando ser cheia do Espírito Santo. A igreja não está preocupada se vai governar fulano ou beltrano. Nós temos que preocupar se ser cheio do Espírito Santo, porque se a igreja se preocupar ser cheia do Espírito Santo, nós vamos chegar a algum lugar. O irmão João, São Cristóvão mandou um videozinho para mim, já faz uns dias, só hoje que eu vi. Eu não sei se ele mandou mais para alguém, de uma coreana falando. Alguém viu isso? Alguém viu? Viu? Pois é. Para quem não sabe, a Coreia, ela foi dividida, né? Tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Ela entrou numa guerra terrível. E a Coreia do Sul chegou a um ponto de pobreza tão grande, eu já até contei isso aqui para vocês, de um testemunho que eu vi, de uma missionária coreana, falando assim, que um ser humano, quando faz 3 dias que ele está com fome, ele mata, ele rouba para comer. Porque ficar com fome diz que é a coisa pior do mundo. Pessoa que tem comida, de repente não tem mais nada. Eu vi uma missionária falando isso. Agora pensa só. Nesse vídeo, eu achei fantástico, depois se você quiser,
Fala com o irmão João, mas escuta, são 6 minutinhos, mas vale a pena. Ela falando como é que aconteceu a transformação na Coreia. A penúltima vez que o Hernandes esteve aqui, nós estávamos conversando sobre isso, ele falou, pastor Ismael, eu fui na Coreia, fui lá ver isso. Eu fui lá ver isto. Porque falavam que eles oravam, eles vão trabalhar tipo 8 horas da manhã, chegava na igreja 5 horas para orar, orava até 8, depois ia trabalhar. Eu falei, mas será que é? Quando eu cheguei lá, pastor Hernandes Dias Lopes falou isso para mim. Eu fiquei boca aberta, porque a igreja lá cabe acho que 10 mil pessoas, a igreja lotada de gente dobrando o joelho e orando. Irmão, só tem jeito para o Brasil se o Brasil dobrar o joelho. Agora, nós, além de dobrarmos o joelho, nós temos uma ordem dada por Paulo, para nós nos enchermos do Espírito. Então veja só, não se encher do Espírito é um pecado de desobediência frontal, porque é uma ordem expressa de Deus para mim e para você. Agora veja só, para sermos fiéis no poder do Espírito Santo, nós devemos lembrar, presta atenção, devemos lembrar que ser cheio do Espírito Santo deve ser uma experiência contínua. Já viu aquela conversa? Eu e a irmã Maria, a gente escuta muito isso, nós estamos quase na mesma idade. Mas eu orava e Jesus batizava com o Espírito Santo. Eu orava e Jesus curava. Eu orava e você orava, e agora? Por que não acontece mais? Por quê? Por quê? A partir de domingo que vem, vai ser domingo que vem, começa aqui nessa igreja. Quando for fazer aquela oração pelos enfermos, eu vou perguntar para a igreja, tem alguém doente aqui? Tem, pode vir que eu vou orar. Eu tive um sonho, de domingo para segunda, eu orando por uma multidão de enfermos. Olha o sonho que eu tive. Minha esposa já está aqui? Está em reunião, né? Eu tive um sonho, que eu estava orando por uma multidão, e vinha alguém me impedir de orar. Olha só, o sonho que eu tive, de domingo para segunda. Eu falei, Vocês estão muito enganados, Satanás. É agora que eu vou para cima. Então, a partir de domingo, se quiser fazer na sua congregação, faz. Vamos orar pelos enfermos. Tem alguém enfermo aqui? Tem. Pode vir, vem para frente vocês. Eu vou mandar alguém orar, e eu vou descer, e eu vou pegar um presbítero, como manda a palavra de Deus, eu vou orar, e o presbítero vai ungir. Jesus vai curar. Jesus vai libertar. Nós precisamos acabar com esse negócio de eu fazia, acontecia. Nós temos o mesmo Espírito Santo. O que falta para a igreja do século 21 é a igreja ser cheia, a igreja ser cheia, é a igreja voltar a falar línguas estranhas, é Jesus batizar com o Espírito Santo, é nós escutarmos profecia, é nós vermos revelação. A igreja se esqueceu disso, mas Deus está nos despertando para um avivamento, porque o Espírito de Deus quer nos usar. Agora eu preciso me dispor para isto. Uma das mensagens que nós vimos aqui no Congresso de Jovens, um dos pregadores falou, o vaso, o Espírito Santo veio sobre Jesus, veio de cima. O Espírito Santo que veio sobre os apóstolos, veio de cima. Então, eu sou vaso, você é vaso, e tem as vasas. Nós não podemos viver com o nosso vaso emborcado. Não, eu até mandei o grupo de louvor aqui levantar o hino lá, desemboca o vaso. Não acho que vão cantar domingo. Desemboca o vaso. Deixar esse negócio de vaso virado para outros. Nós não, nós vamos deixar o vaso aberto para o Espírito Santo vir e batizar com o Espírito Santo. Jesus curar, libertar. Nós fazemos maravilha. Eu fiquei escandalizado aqui no Congresso de Jovens. Pastor Ismael, o senhor ficou? Fiquei. Falaram para mim que tinha alguém que passou mal na hora da mensagem e levaram para a UPA. Eu falei assim, mas vocês não oraram? Não. Era demônio. Agora, quando o demônio manifesta, a gente leva para a UPA. Ué, que isso, irmão? Que isso? Nós estamos... presta atenção no texto. Desperta tu que dorme. Até nisso nós estamos dormindo. A gente não consegue discernir se é demônio ou se tem que levar para o UPA.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos desperte, irmão, para a gente ter discernimento, para saber que é demônio. Se é demônio, vai sair no nome de Jesus. O Senhor nos deu autoridade para pisar escorpiões, expulsar demônio. Mas eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. É isto que está faltando para a igreja. Mas a igreja não ora mais. Orar para quê? Oração aqui. Nós, né, pastor? Vem nós vem 5, 6, né? Aqui vem eu, pastor Eli, pastor Zé vem, eu lá, o resto fica onde? Aqui dormindo. Aí chega na hora da escola. Entendeu? Orar? Orar é um negócio terrível. Irmão, se você não conversa com a sua mulher, o teu casamento vai acabar. Se você não troca ideia com ela, vai acabar o teu casamento. Porque vai acabar a comunhão. Entendeu? Com Deus não é diferente não, tá? Se você não fala com Deus que você serve, vai acabar a tua comunhão com Ele, ó. Daqui a pouco está se separando dele. Não Ele de você se separando dele. Porque a palavra é clara, bater, dar-se-vos-á. Você não bate, você não corre atrás. E esses sinais seguirão aos que? Se você não ora, porque você não crê em nada, irmão. Então vamos lá. Mas o pastor está falando uma coisa aqui, eu concordo com ele assim, entre aspas. Ele fala que para bater tem que ter necessidade. Mas a necessidade é uma coisa natural do ser humano, quando ele precisa, ele vai bater. Mas independente de você precisar ou não, você tem que bater. Você tem que pedir. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Senhor, os dons espirituais estão lá, eu quero. Talvez você não tenha necessidade nem material, nem espiritual, você está bem com Deus, mas eu quero ser cheio. Eu quero ter os dons espirituais. Eu quero orar sobre os enfermos e eles serem curados, Senhor. Eu quero e Deus vai te dar, irmão. É só você pedir. Veja só. Como eu disse, o verbo enchei-vos, ele está no presente contínuo. Quem é bom de português sabe do que eu estou falando. Tá? Quando você pega a palavra no original grego, fala do quê? Plenitude. Plenitude. É total. É total. Está entendendo? Não é um pedacinho do Espírito Santo. É o Espírito Santo inteiro. Tá? É ter uma experiência permanente. Quando você pega na palavra grega original, se você é bom de grego, ou se você quiser correr atrás, olha lá no seu dicionário de grego que você vai ver. É o que? É uma experiência permanente. É algo, é uma plenitude, uma experiência permanente. A plenitude de ontem não serve para hoje. Todo dia é tempo de ser cheio do Espírito Santo. É por isso que esse negócio de eu orava e Jesus fazia, eu fazia. Eu não falo por quê? Porque você, então agora você é incrédulo, irmão? Você desviou? Para com isso, irmão. Tem que ser algo contínuo e progressivo. Todo dia melhorando, todo dia melhorando. Eu vou melhorar mais, eu vou melhorar mais, eu vou melhorar mais. Eu fui fazer... Batista está aqui? Batista está aqui? Pastor Batista? Não está não, né? Nós fomos fazer visita terça-feira. Visitamos 5 famílias. E, graças a Deus, agora eu estou mais tranquilo, né? Porque parece que não, irmão, mas a preocupação com outro campo de trabalho, com tanto problema que eu achei lá, tem hora que você fica meio doido. Vou falar para vocês. Eu só não fiquei doido porque eu já sou meio doido. Então, podia ficar mais do que eu já sou. Então... A Bíblia diz que o Evangelho é loucura, né? Mas tinha dia, irmão, que só o sangue de Jesus. Eu nunca vi um campo daquele tamanho com tanto problema. E Deus deu graça. Só para os irmãos verem, o Dinda, que estava sempre comigo lá, alguns irmãos que foram lá, os irmãos choraram copiosamente quando nós fomos embora. Mas pensa numa igreja que chorou. Uma igreja que nos amou muito. Por quê? Em 7 meses, para a glória de Deus, nós resolvemos todos os problemas administrativos e problemas espirituais da igreja. Tudo que você possa imaginar. Entregamos assim, limpinho para o novo pastor. E mais, com dinheiro em caixa. A igreja devia para Deus e o mundo. Pagamos tudo, a igreja tem dinheiro em caixa hoje para a glória de Deus. Por que eu estou falando isso para vocês? Por uma razão simples. Por uma razão simples. Porque eu entendo perfeitamente que as evidências da plenitude, elas vão ser claras na sua vida. As evidências de ser cheio do Espírito Santo,
ela produz praticamente 4 resultados, conforme ele fala aqui, né? Comunhão, adoração, gratidão e submissão. É isso que ele fala aqui? Tá? Olha lá. Ó. Falando entre vós com salmos, entoando louvando a Deus de coração, com hino e cânticos espirituais, e sempre dando graças a Deus. Então, isso aqui é o resultado. No 18 ele manda deixar a 51 e se encher do Espírito. No 19, no 20 e 21, ele vai falar o resultado de você ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então, quando nós fomos para lá, era uma luta e Deus deu vitória. Como eu falei, aí eu falei, vou voltar às visitas. Fiz 5 visitas domingo, né? Junto com o pastor Batista e a esposa dele, minha esposa. E nós fomos visitar, muito natural, estamos começando pelos irmãos que têm dificuldade de vir à igreja. Fomos visitar 5 irmãos. Dentre esses irmãos, o nosso irmão lá de Água Vermelha, o irmão Jonas, fui lá na casa dele também visitá-lo. O irmão Jonas teve um AVC, leve, mas teve, com muita dificuldade ainda, né? O irmão Severino tem dado todo apoio lá para ele. Eu fui lá. E quando eu cheguei ali, eu conversando com ele, e a gente percebe nele, não só nele, mas também nos demais irmãos que nós foram, que diz, não, eu não estou bem, né? Porque o ser humano, ele jamais vai dizer, não, eu estou ruim. Só se ele não tiver Deus na vida. E ele falando, né? Fomos aqui visitar uma serva de Deus, teve câncer no sangue, né? Um negócio difícil, mas uma alegria. Fomos visitar a irmã, mulher do verdureiro, a Zainha, fomos lá visitar a Zainha. Meu irmão, quem vai visitar a Zainha sai visitado. Quem vai visitar a irmã Zainha sai visitado. Fui visitar o Jonas, saí visitado. Fomos visitar uma outra irmã, que eu esqueci o nome, e que ela teve derrame, uma dificuldade para falar, mas uma alegria do Espírito Santo na vida. Está entendendo? Uma alegria. Você fala, caramba, eu vim aqui visitar. Mas estou saindo cheio do Espírito Santo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, pelo amor de Jesus. Quando você é cheio do Espírito Santo, 4 coisas vão acontecer: comunhão, adoração, gratidão e submissão. Comunhão. Chegavam na casa dos irmãos, a alegria dos irmãos, né? E descobrimos uma coisa. A mãe do Pio, qual é o nome dela? Abigail, fomos visitar a Abigail. Chegamos lá na Abigail, ficou muito feliz de receber. Ela tem um cachorro lá, que eu nunca vi aquele cachorro daquele jeito. Uma marca de cachorro que eu nunca tinha visto. Vocês já viram aquele cachorro da Abigail? Alguém já viu? Viu? Quase não veio aquele cachorro, né, Maria? Aí ela falou, meu cachorro canta. Ah. Pastor, está aqui. Meu cachorro canta. Irmã, não fala uma loucura dessa, não. Senhora, quer ver? Vamos cantar. Irmão, nós começamos a cantar e o cachorro não começou a cantar junto? É isso, irmã Maria? Pastor, mas na língua dele. Mas cantando, não é assim, irmã Maria? Eu, a pastora, irmão Batista, a esposa e a Abigail começamos a cantar, o cachorro cantando atrás, irmão. Aí você vai dar... É para dar glória a Jesus. Eu vi isso na internet e achava que era armação. Armação? É nada, vai lá. Canta o hino que o cachorro vai atrás. Só falta dar glória a Jesus e aleluia. Cachorro. Agora, por que ele faz aquilo, não sei, mas que ele está alegre, ele está. Eu não quero nem saber, mas que o cachorro está alegre, ele está. Você começa a cantar, o cachorro se alegra e começa a cantar atrás. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Até o cachorro está querendo ser cheio do Espírito. E você? E você, irmão? Então, dirigente de congregação, líder de jovens, líder de homens, líder de mulheres, pelo amor de Deus, incentive o seu grupo a ser cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo molecagem, eu não estou falando de meninice, eu estou falando ser cheio. E eu disse aqui, quando você é cheio, você tem comunhão, adoração, gratidão e submissão. O que passa disso já não é mais. Não podemos confundir tanta meninice que a gente tem visto por aí com o que Paulo fala aqui.
Quando você é cheio, você tem comunhão com o seu irmão, você tem adoração, você tem gratidão e submissão. Teve um caso lá, uma pena que minha esposa está aqui para ela confirmar, e eu sei que os irmãos acreditam em mim. Lá em Jaboticabal, tinha lá uma crente lá, serva do Senhor Jesus, cheia do Espírito Santo, nos curtos, língua estranha, assim para baixo, rodopiava e tal. Bacana, né? Amém, a irmã quer rodopiar, rodopia. Aí nós fomos conversar um dia. Irmão, eu falei assim, irmã, a senhora bateu com o Espírito Santo? A senhora bateu com o Espírito Santo. Mas ela não fala com a família já faz 10 anos. Não conversa com ninguém. Vive. Eu falei, a senhora é cheia do Espírito Santo? E nada, mas esse Espírito do Senhor é outro, hein? Falei mesmo. Falei, esse Espírito Santo não. Pastor, eu falei, se a senhora não se consertar, irmão, para até de falar língua estranha que é pecado. Vai se consertar, vai pedir perdão. Ah, irmã, para a glória de Deus se consertou. Me procurou já na minha saída e falou, pastor, as lágrimas, chorando copiosamente. E dizendo para mim, pastor, eu fui lá. Quando eu bati na porta, não queriam nem me receber. Mas eu insisti. A primeira coisa que eu fiz foi abraçar, acho que é irmã dela, irmã dela, abracei minha irmã, com meu cunhado, com os meus sobrinhos, e eles começaram a glorificar a Deus, porque também era tudo crente, vai vendo, tudo dentro da igreja. Aí ela falou, pastor, agora eu posso falar língua estranha, né? Eu falei, agora pode. Agora é de verdade. Está entendendo? Por quê? Irmão, comunhão. Adoração, gratidão e submissão. Você é submissa ao seu pastor, ao seu dirigente, ao seu líder, quando você é cheio de Espírito Santo. Esse negócio de falar que você é cheio de Espírito Santo e você não obedece ninguém, para, irmão, você é mentiroso, filho do Satanás, capeta mesmo. Tem legião. Quem desobedece é igual Satanás. O primeiro grande desobediência foi Satanás. Então, eu preciso o quê? Deixa eu fechar e dizer uma coisa a vocês. O único poder que vence todos os outros poderes, presta atenção, o único poder que vence todos os outros poderes é o poder do Espírito Santo de Deus. Pede para o irmão João o videozinho, escuta lá a coreana falando. Ela falou, irmãos, no Brasil acabou a corrupção aqui, acabou a pobreza, nós somos um país hoje, somos a 10ª economia do mundo. Tá? Por quê? Oração. Poder de Deus. Tá? Para nós andarmos no poder do Espírito Santo, nossas vidas precisam ser o quê? Como o altar do tabernáculo, onde o fogo nunca se apagava. O fogo lá não se apagava nunca, tá? As chamas do tabernáculo estavam sempre acesas. Bom? Sempre acesa. Você é um vaso. Você é o tabernáculo de Deus aqui na terra. Baixa a cabeça, nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai.